Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio, eu sou professor do Instituto Federal do Paraná, campus Umuarama, e essa aqui é mais uma aula de Sociologia, sendo ministrada para os meus alunos do ensino médio que estão no período remoto, mas também aí aberta, né, para todos aqueles que tiverem interesse nas discussões, nos conceitos dessa ciência. Essa é uma aula gravada no sistema Meet e ela é colocada justamente de forma pública para facilitar o acesso aí de todos que se interessarem. Bom, nós vamos agora continuar a nossa discussão sobre a teoria política clássica, sendo que no nosso último vídeo, na nossa última videoaula, nós falamos da teoria de Platão, não é? Que vai aí criar uma sociedade ideal, uma cidade ideal, para também entender, conhecer, desvendar, não é? A alma humana. Para o Platão, alma e cidade têm uma correspondência. Então a gente pode pensar também que para o Platão, ética e política são correspondentes. O que vai se diferenciar aqui com a obra de Aristóteles, que nasceu em 384 a.C. e faleceu em 322 a.C. O Aristóteles, pessoal, ele não era de origem ateniense. Aliás, ele não era nem de origem grega. Ele veio da Macedônia. O seu pai era médico da corte do rei da Macedônia. E o Aristóteles partiu muito cedo, inclusive na sua vida, após uma formação inicial de medicina. Mas, gente, a medicina daquela época não é a mesma medicina de hoje, tá? Após uma formação inicial de medicina, o Aristóteles foi para Atenas buscando ali uma formação que lhe aperfeiçoasse ali, né, os seus conhecimentos, considerando aí, gente, que Atenas era um importante centro de atração, um centro cultural e filosófico também ali da antiguidade. O Aristóteles ele foi estudar justamente na escola do Platão, que era a academia. O Aristóteles, então, pessoal, ele vai se desenvolver bastante, né, muito ali na academia do Platão, inclusive questionando em vários momentos o seu mestre, a ponto do Platão, né, o Platão que gostava dessa atitude do Aristóteles, né, o Platão tinha um apelido para ele que era o potro, né? Por quê? Porque o potro é aquele que depois de tomar o leite da sua mãe, sai dando coice nela. Então, era assim que o Platão se referia, de uma maneira divertida aí, com o seu aluno, né, que se alimentou das suas teorias, mas que conseguiu colocar questões muito importantes para a obra do Platão. E, gente, um primeiro ponto que é muito importante da gente entender no Aristóteles, para depois a gente avançar na política, parece que não tem muito a ver, mas é a ideia que o Aristóteles vai fazer sobre a classificação das ciências. Não é? O Aristóteles ele vai dizer assim, ó, todo pensamento ou é teórico, ou é prático, ou é produtivo. Tá? Que isso vai gerar essa classificação das ciências de acordo com Aristóteles. Então vejam só, para o Aristóteles nós temos ciências teóricas que têm como objetivo a revelação da verdade, como por exemplo a teologia, né? Vamos pensar que naquela época, entre os gregos antigos, a teologia era um estudo considerado exato. Não é? A visão dos deuses que eles tinham era bem diferente da visão que nós temos hoje, muito mais ligada às ciências humanas, com muito mais questionamentos. Para eles já era um conhecimento que ia mais para o lado da exatidão. Então nós vamos ter a teologia com a metafísica e a lógica, a matemática, que vai ter os domínios da geografia, da geometria, aritmética, as ciências naturais, com a biologia, a química. E vejam que depois de toda a ciência tem ali um etc. Aquele etc. ele quer dizer justamente que esse conhecimento ele não é finito, ele não é parado numa caixinha. Conforme a necessidade de conhecer mais, de ter mais desafios em relação à natureza, esses conhecimentos podem ir aumentando, eles podem ir se modificando com o tempo. Tá?
A segunda ordem de conhecimento é o pensamento ou a ciência prática, porque ele vai orientar a ação do homem. E aqui nós vamos ter como exemplo a ética, a política e podemos colocar aí, inclusive, a medicina, tá? E nós vamos ter aqui, depois, as ciências produtivas, que são aquelas que visam a produção de coisas. E aí nós vamos ter como exemplo a retórica, que é a arte de produzir discursos, a poética, que é a arte de produzir arte, de produzir textos artísticos, poesias, não é? O Aristóteles vai escrever um texto sobre isso, não é? A cosmética, siderurgia, agricultura, etc. Pois bem, o que é importante aqui, gente, é essa classificação das ciências. Porque, vejam só, para o Platão, gente, conhecer é agir. Então, para o Platão, quando o sujeito que tinha lá sua alma destinada a se tornar um filósofo, não é? E esse filósofo passava por um duríssimo processo educacional de formação, que, como eu falei para vocês, ia culminar praticamente lá nos 35 anos de idade dele, para ele poder ser considerado um filósofo. O Platão lhe considerava que, quando aquele sujeito conhecia a justiça, ele automaticamente praticava a justiça. Quando ele conhecia o bem, ele automaticamente praticava o bem. E vamos combinar, né, gente? Não é tão assim. Todos nós, acho que conhecemos pessoas, nem que sejam aí pela televisão, pelos jornais, que conseguem ter um conhecimento muito profundo sobre a justiça, sobre o bem, sobre a coragem, sobre a honestidade, mas que na sua vida prática, na sua vida real, ele não faz absolutamente nada daquilo. Então, o Aristóteles ele vai entender da seguinte forma, que são dois domínios diferentes. O domínio da busca pela verdade é um domínio. E o outro, o agir, a prática humana é um outro domínio. Então, são dois domínios de pensamento, de ciência completamente diferentes. Tá? Então, não é porque a pessoa conheça a teologia que ela vai obedecer aos deuses. Então, a ciência prática, gente, que é justamente aqui o nosso foco, não é? A ciência, a filosofia prática, né, ou a ciência prática, ela vai então orientar a ação dos homens, vai direcionar a ação dos homens. E como assim direcionar? Vamos pensar aqui o exemplo da medicina, não é? Veja só, um médico pode chegar para o seu paciente e dizer: olha, você precisa parar de fumar e emagrecer. Se esse paciente vai parar de fumar ou emagrecer, é problema dele. Nem sempre o paciente ele vai parar de fumar e vai emagrecer. Estão entendendo? Mas a orientação foi dada, o caminho foi dado. Cabe a pessoa seguir. E muitas pessoas não seguem. E vamos combinar? Às vezes o próprio médico. Você vai no médico e ele diz para você assim, olha, você tem que emagrecer. E quando você olha, o médico é super obeso, não é? Então, essa é a ideia da filosofia prática. É um jeito de orientar efetivamente os homens na busca do que é o bem, do que é o melhor para eles. Ora, se o melhor é você emagrecer, então tem que ter um jeito de orientar suas atitudes para você emagrecer. E aí, o Aristóteles vai discutir isso principalmente como a ética e a política. E vamos lá. A gente começa aqui com a teoria da alma do Aristóteles, tá, gente? É uma teoria bem interessante, claro que nós vamos ficar aqui apenas com uma parte dela, que é essa definiçãozinha interessante, que todo mundo já ouviu falar, de que o homem é um animal racional. Ora, o que está implícito aqui, gente? Que nós somos animais. O homem é um animal. E o que isso tem a ver com a alma? Gente, tem a ver com a alma porque o Aristóteles ele considerava que todo ser vivo ele possui alma. Então as plantas possuem alma, os animais possuem alma e nós seres humanos possuímos alma. Qual que é a diferença? A diferença é que a alma das plantas é uma alma reprodutiva e é uma alma que
se alimenta. Então, o que faz a alma da planta? É uma alma que se reproduz e é uma alma que se alimenta. E a alma do animal? Ora, a alma do animal, ela pega a alma da planta, que se reproduz e se alimenta, mas que tem sensações e que se movimenta. E a alma do homem? Ora, a alma do homem tem o aspecto da alma da planta, que se reproduz, se alimenta, tem o aspecto do animal, que se movimenta e que tem sensações, e que tem racionalidade. Então, a racionalidade é um traço único no ser humano. E aí vem a questão, e a paixão? E os prazeres? Não é? Ora, pela nossa porção animal, né, a busca dos prazeres, a busca das paixões é plenamente possível, é plenamente aceitável. Isso é normal, vamos dizer assim, entre os homens. Coisa que o Platão ele ia dizer assim, não, apenas uma parte da galera está destinada às paixões, que seriam os artesãos. Nem militares, nem filósofos possuem o aspecto da paixão como predominante. E o Aristóteles vai dizer, tá, mas isso é o ideal. Ora, o fato é que políticos, administradores e militares também possuem paixões, também possuem prazeres, inclusive no que eles têm que fazer. Às vezes, o seu trabalho, o trabalho do político, ele é justamente um político porque aquilo é uma paixão, aquilo é um prazer. Lembra lá da nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo que eu falei para vocês, né? Na definição do meu amigo valenciano, que a política é uma paixão. Né? E o Aristóteles ele vai dizer o seguinte, que, cara, a gente tem que partir para a busca do caminho do meio. Por quê? Porque o grande problema não é a paixão, mas a paixão exacerbada, o exagero. O exagero, tanto no sentido assim de você colocar muita energia na coisa, como você colocar pouca energia. Estão entendendo? Então, entre a baixa energia e a alta energia, tem um caminho do meio. E para Aristóteles, a gente sempre tem que fazer essa busca do caminho do meio. Então, assim, ó, entre a covardia, não é, a baixa energia, e o arrojo, a alta energia, está a coragem. A coragem é a virtude no meio de dois vícios. Entre a indolência, não é, a vagabundagem, e a ganância, você é um cara que gosta demais de dinheiro, né, a mesquinharia, está a ambição. Então, a ambição é a virtude entre dois vícios. Tá? Entre a humildade e o orgulho está a modéstia. Né? Entre a desmesura e a impetuosidade está o autocontrole. E por aí vai. Então a ideia do Aristóteles é que a gente tem que fazer essa busca do caminho do meio, ainda que seja com prazer, ainda que seja com paixão. Porém, essa busca do caminho do meio, ela tem que ser incentivada pela educação. Nós temos que ser educados para buscar o caminho do meio. Porque o Aristóteles ele vai dizer o seguinte, que é para a juventude ela sempre vai fazer essa busca pelo caminho do meio, não é? A juventude sempre vai fazer a busca, desculpa, a juventude sempre vai fazer a busca pelos extremos. A juventude vai para os extremos. Né? Os jovens gostam de ir para os extremos. Vai ser o homem mais ou menos ali de 40 anos de idade que o Aristóteles vai considerar que é um cara que já começa a se inclinar para o caminho do meio. Então, assim, gente, ou você espera, tá? Ou você espera para chegar no caminho do meio, né? Ou a gente pode ter educação. Então, a educação ela é fundamental para formar pessoas que, ainda que com prazer e com paixão, busquem esse caminho do meio. E aí, nós vamos ter então a ética, porque a ética para Aristóteles, pessoal, ela não é aquela ética, o ethos que eu falei para vocês, que é o costume. Mas o Aristóteles ele está falando aqui muito mais sobre o caráter, tá? Então, ele vai dizer o seguinte, que para a gente ter esse aprimoramento do caráter, para a gente fazer esse caminho do meio, tá? Nós temos que ter uma areté. Areté, gente,
ela é traduzida de várias formas, tem gente que traduz como hábito, mas eu encontrei a tradução como excelência e eu acho ela preferível. Porque o Aristóteles ele está falando da areté, por exemplo, a areté de uma espada. Ora, uma espada ela não tem hábito, mas ela tem uma excelência. E qual é a excelência da espada? Ora, a excelência da espada é ser uma espada leve, que não quebra e que me permita cortar o mais rápido e o mais efetivo possível o meu inimigo. Não é? A espada serve para isso. A excelência dela reside nisso. E qual é a excelência do homem, gente? Bom, a excelência do homem é justamente ser racional, é buscar a verdade, mas não apenas a busca da verdade, não é? A realização plena da sua alma. E não é apenas a busca da verdade, mas com uma atitude condizente com isso, com uma atitude prática condizente com isso, que se refere então à ética ou à busca do caminho do meio. Quando nós temos a areté, quando a gente chega na areté, na excelência, nós trilhamos o caminho da eudaimonia. Eudaimonia, gente, ela também pode ser traduzida como felicidade, porque é a ideia do bem supremo, né, do bem supremo do Aristóteles, se chama eudaimonia. Mas, como eu também encontrei uma outra tradução, que ela vai dizer que a eudaimonia é o sucesso. Sucesso, pessoal, aqui é bem diferente daquele sucesso que a gente está habituado a encontrar, né? Como os likes, como ser famosinho no Instagram, famosinho no Twitter. Não, não tem nada disso. Para Aristóteles, o sucesso é justamente uma vida tranquila, uma vida com seus amigos, uma vida sem preocupações, uma vida honesta, uma vida com a sua família, enfim, uma vida tranquila. Tá? E o que vai, então, incentivar com que nós tenhamos essa areté, não é? A busca pela eudaimonia, essa educação, não é? Isso para o Aristóteles é muito claro. Né? O bem do indivíduo e o bem do Estado, eles são da mesma natureza. Então, a realização do indivíduo está condicionada à realização do Estado. Gente, somente essa discussão sobre ética já deu um tempinho legal. Eu vou dividir, então, essa aula em mais um vídeo onde nós vamos falar especificamente sobre a política em Aristóteles. Então, no próximo vídeo, nós vamos aí ter uma palavrinha sobre como Aristóteles pensa a política. Vou ficando por aqui. Vou encerrar, então, o nosso vídeo, tá? Vocês fiquem bem. Qualquer dúvida, me procure aí nas nossas redes, nos nossos contatos sociais. E é isso. Fiquem bem. Até a próxima.